Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Oi, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Líderes Digitais. Eu sou a Priscila Viana. E eu sou Juliana Couto. E hoje a gente está com um convidado aqui de mercado de luxo, o Max Pedroso, que é consultor para digital, para mercado de luxo. A gente vai bater um papo aqui, saber um pouquinho da sua carreira, falar um pouquinho desse mercado também. Seja muito bem-vindo. Obrigado, primeiramente, pelo convite, né? É sempre um prazer estar com vocês, né? Com uma troca de altíssimo nível aqui, né? Duas profissionais, né? Que tem uma história linda também no mercado. Obrigada, vamos conversar. E Vamos você desvendar também, é importante a gente falar, já teve várias passagens aí como head de várias operações, principalmente joias, né? Uhum. Então, muito legal isso da gente falar. Acho que... aí pega um pouquinho de toda essa trajetória aí, né? E hoje você tá dando consultoria super bacana. Quantos anos já no Exato. e-commerce? Olha, vamos falar de digital desde 98. Caramba! É tempo, hein? É tempo. E como que foi isso lá? Vou contar um pouquinho, né, desse começo ali. Conta um pouquinho dessa trajetória profissional, assim, pra gente, mas aí... Vou tentar resumir. Resume. Vamos lá. Assim, meu pai, ele tinha um jornal, né, na região lá do ABC, e eu fui trabalhar com ele inicialmente, né, com 12 anos, e aí eu fui fazer a parte de paginação do jornal, fazer os anúncios. Então eu comecei, né, minha trajetória profissional com 12 anos. Empresa da família, pai né? Empreendedor. Exato. Então bora lá, né? E então assim, desde muito cedo já querendo botar a mão na massa. E aí aquela situação, né, que a gente começa a entrar num conflito, né, que você quer inovar muito e o pai acha que não é assim, sempre funciona dessa outra forma. Empresa familiar, quando os filhos trabalham junto, tem isso. Né? Exatamente. Querem trazer inovação e tal, e os pais querem ser mais conservadores. Exatamente. Sempre fiz assim, né? Exatamente. Aí eu, naquele momento eu falei, poxa, eu queria realmente, né, ter o meu espaço, né, desenvolver da forma que eu acredito, que eu penso, e aí eu saí, né, da empresa, né, familiar, e aí fui pro mercado, né, e aí eu acabei parando numa empresa, né, que chamava Mais ABC, que foi o primeiro portal de internet, né, na região do ABC. Então, o que a gente fazia nessa época? Nós vendíamos um produto revolucionário que era a internet 0800. Né, que você não pagava pulso. Não era aquela de pulso. Antes... Era discada, né? Discada, antes de IG, antes de todas essas daí, né? Então foi muito interessante esse processo, porque ali eu já, né, iniciei com digital. Então, assim, eu era muito curioso e eu gostava de programar também, eu era web designer, né? E não tinha... Você fez algum curso disso, de programação, não? Não. Foi tudo Não. autodidata. Autodidata real, assim. Eu programava no bloco de notas. Não, naquela época não tinha Google igual é hoje, assim, com conteúdo, Não, né? não tinha nada, não tinha. Max, você é inteligentíssimo, então. Imagina, não, assim, mas é curiosidade. Eu acho que quando você é curioso, né, eu acho que isso já te dá uma vantagem muito grande. Porque não tem limite, né? Você vai, assim, né, se aprofundando no tema, né? Então, assim, naquele momento não tinha profissionais para, né, trabalhar nessa área. Então, né, eu fui trabalhar nessa empresa e fui aprendendo e fazendo e bora, né? E aí já tinha uma equipezinha que trabalhava comigo também nessa época, né? E eu tinha 15 anos.
Olha. Caramba. Tinha 15 anos. Não, O foi... bichinho do varejo te picou ali já no seu pai. Já de começou, vendas. exato, né? Marketing, né? Vendas, Meu pai teve- marketing. Esse agência time de que publicidade trabalhava também. com você, eles eram tipo pares seus? Ou você já tinha uma liderança ali? Já tinha uma liderançazinha ali. 15 Com anos. 15 anos, Eu Olha sou super só. precoce nesse É, sentido. que demais. E assim, foi um mega aprendizado, né? Era como se fosse uma startup ali, né? Não tinha esse modelo, nomenclatura, nada. Sim. Mas era como se fosse uma startup. As .coms, né? Acho que naquele Aham. momento que surgiu as .coms, É. né? E aí a gente tinha que fazer os sites, né? Para as empresas da região, né? E aí, por isso que era um portal. Que legal. Né? Então a gente, enfim, foi um aprendizado muito rico. E aí, enfim, eu saí, né, dessa empresa, fiquei acho que 2, 3 anos, aí fui para a faculdade, Você né? decidiu fazer o quê? Então, aí foi uma outra história muito bacana, porque até então eu estava muito inclinado para fazer publicidade, que era o caminho mais natural, né? Porque você não tinha curso de digital. Então, criação, acho que tem uma coisa um pouco mais a ver por ali. Mas aí quando eu olhei em Menta, não me chamou a atenção, foi, não acho que é por aí o caminho. E aí eu gostei muito de um outro curso chamado Rádio e TV, né? Uhum. E Rádio e TV naquela época, você fala, não, mas rádio e televisão, eu não gostei do título, mas eu gostei do conteúdo. Eu falei, Tinha não. muito a ver, tem muito a ver com jornalismo, né? Na verdade, era uma coisa embrionária do que é hoje, do que a gente está fazendo aqui, Aham. né? Caramba. Então, assim, você tinha que fazer conteúdo audiovisual, produzir texto, você tinha que fazer né, gravações, né, de vídeo, de áudio, criar roteiro, Então, assim, é exatamente o que a gente está fazendo agora. Sim. Né? Caramba. Então, assim, lá atrás, as pessoas olhavam até o curso como um certo preconceito. Mas eu via que iria fazer muito sentido pelo movimento que a gente tinha já de internet. Né? Você já era um visionário. Já Eu sou muito... Pura intuição, né? Eu gosto muito de prever tendência. Né? Então, eu sempre fico muito atento a falar, olha, acho que esse é o caminho. E faz suas apostas. Exato, exatamente. E aí você fez rádio e TV. E aí? Então, aí depois nesse saiu período eu queria ter uma vida acadêmica muito ativa. Eu era presidente do Grêmio, Que legal. né? Então, assim, gostava de fazer festa, bagunça, desde ali, né? E então, assim, para mim foi um desenvolvimento muito grande. Eu fiz Você fez festival na sua cidade mesmo, a em São faculdade? Caetano, na época era IMES, agora é USCS, né? Aham. São Caetano tem uma estrutura educacional muito bacana, assim, né? É uma das cidades bem tradicionais, né? Na questão de ensino. E lá eu gostei, assim, de fazer evento, eu fazia festival da canção, cinema, enfim, projetos sociais. Então imagine, né, com 17 anos, né, 18 ali, você já fazendo, Que né, legal. todo esse processo. Então, nas empresas foi o que eu encontrei depois, né, como desafio. Vou ter que fazer um evento, vou ter que fazer né? E ali eu tive toda essa escola já na faculdade. Então foi muito gostoso. Legal. E aí, quando você saiu da faculdade, o que você... Como que foi profissionalmente ali? Então, aí profissionalmente, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pagar as contas, né? Então era freela, né? Essa foi uma época que eu fiz muito freela. Tem que pagar o boleto. Né? Tem que pagar o boleto, a conta do bar. Exatamente, não é o boleto, é o bar, o nessa bar, realidade. exato, é o bar. Então, assim, eu comecei a fazer muito freelancer. Então, eu prestava serviço para estúdios de fotografia, né? E também para clientes diretos. Então, eu trabalhei com Tintas Coral, Scania, fazendo alguns projetos, fotógrafos com as mais diversas campanhas, revistas. Então, isso foi muito bacana, porque me deu essa visão, né, de como, né, construir uma imagem, né, de empresas, sites, toda a parte editorial. Então, foi muito plural, né, essa época. E aí, por um acaso, no último ano de faculdade, eu fui parar na Drizon para fazer um projeto. E você ficou lá um tempão, né? Um tempão, só 13 anos. Você entrou lá para fazer um projeto, um freela. Um freela. Foi um freela. Vida. Foi assim, é que eu falo, sabe quando a vida bifurca? E tem esses momentos, né? Eu recebi uma ligação de um amigo à meia-noite, né, falando que ele não poderia dar continuidade no freela que ele estava fazendo. E falou, olha, você topa ir amanhã, de manhã? Eu falei, aonde que é? Faria Lima. Falei, gente, eu sou, né, de São Caetano, Faria Lima, não tinha Google Maps, não tinha nada. Aí o que eu pensei? Não, eu vou, topo. Aí eu falei, vou pra Sé, da Sé sai tudo que é ônibus, lá eu me viro. Né? Que loucura. Aí fui pra empresa, tudo, aí comecei a fazer os projetos, aí gostaram do meu trabalho,
E aí eu fui ficando. E foi a sua primeira experiência no mercado de luxo. Sim, sim. E aí Foi a primeira é experiência. bem Fala um diferente, pouquinho né? da empresa também, o que... Então assim, a Dries é uma empresa muito tradicional no segmento de joias e relógios, né? A fundação dela foi em 67, é uma das joalherias mais tradicionais do mercado de São Paulo. E ali foi minha grande escola, né? E Minha grande escola, minha grande eles paixão. vendem só no Brasil mesmo ou já eles exportam também? O foco é mercado nacional. Nacional. Legal. E a marca é nacional, né? E aí, a sua primeira contratação lá, você entrou lá pra fazer o freela e começou. Aí depois conta pra gente, que eu vi que tem uma trajetória bem grande. Lá então assim, eu comecei como terceirizado, né, para fazer um catálogo, né? A época, né, fazer um catálogo de uma joalheria era muito trabalho, então era praticamente um projeto de 4 meses, Caramba. né, de 3 a 4 meses, exato. Que você tinha que fazer, né, toda a parte de produção das fotos, fazer o tratamento, o recorte, a imagem, né, da modelo, né, toda a parte de Aham. produção, né, visual, branding. Então, realmente demorava muito tempo, né? A gente não tinha, né, os recursos que Uhum. hoje a gente tem. Então, era tudo muito manufatura O mesmo, que, né? que você acha que mais mudou, assim, dessa época para agora? Que agilizou esses processos sem Nossa, perder qualidade, né? Que na verdade até ter mais qualidade. sim, com certeza. Bem, eu acho que primeiro os softwares, né, gráficos, acho que evoluíram muito, né? Então, hoje você consegue fazer um catálogo praticamente no mesmo dia, né, same day, Desde né? o básico, sei lá, de um Photoshop que faz um recorte mais rápido do que antes, Exato. né? Então, hoje, por exemplo, você, né, o fundo você recorta automaticamente com inteligência artificial. Sim. Na minha época, não. Você tinha que recortar, de fato, a imagem, né? E, às vezes, uma foto, eu já cheguei a ficar 5 horas recortando uma foto. Ah, Caramba. não, joia é super difícil, né? Muito, porque Tipo assim, imagine, correntinha, reflete. né? A correntinha ali toda, Nossa, imagina! né, na parte interna. E, realmente, para ter qualidade, você precisava fazer um processo manual mesmo, né? Uhum. Não era aquele, Aham. aquele recorte rápido, né? Com a varinha que você selecionava. E já estava pronto. Não, você tinha que fazer todo o processo realmente muito detalhado. Nossa, é muito E aí lá trabalho. começou vendas online lá? Sim. Então, quando eu cheguei lá como terceirizado, né, eu fiz o catálogo, e aí, depois que eu terminei esse job, eu falei, o que mais tem para fazer aqui, né? E aí, eles estavam no momento que eles queriam fazer um site, não tinha, né, um site bacana, eu falei, não, vamos fazer, vamos acontecer. Então, eu acho que isso que eu tenho esse direcionamento até hoje, De inovar. de querer fazer, Querer fazer. Uhum. proatividade. Então, Uhum. eu até falo assim para todo mundo, quando eu tô buscando uma pessoa para trabalhar comigo, o primeiro indício que eu busco é a proatividade, Legal. né? É o skill, né? O primeiro skill. Primeiro skill, proatividade. Legal. Então, assim, aí com a minha proatividade eu fui desenvolvendo outras coisas ali na empresa, né? Então, eu peguei o site para desenvolver, fiz o site. E eu lembro até hoje, chegou, tipo, 24 de dezembro, e aí, gente, tipo, acabei, né? Executei tudo para fazer. E aí, naquele processo, eu acabei, né, finalizando realmente o trabalho. E eles falaram, olha, então, né, a gente agradece e aí depois, né, quando tiver uma outra oportunidade, outro trabalho, a gente chama. Naquela época, a plataforma era o quê? Era o WordPress. O que vocês faziam? De site, É, era tudo muito era customizado? HTML e Ah, eu usava HTML. Flash Aham, para tá. ser mais um conteúdo Nossa! mais atrativo, né, Aham, visualmente, né? entendi. Mais Flash. animado, Aham. Flash. E aí eles falaram, bom, é isso. É isso, Beleza, né? finalizou. E aí, ok, finalizei o projeto. A dona da empresa, não, ela tem a marca Pequeno Príncipe, que ela trouxe para o Aham. Brasil, Tem as né? joias, né? Tem uma coleção, Isso, né? exato. E aí ela precisava também de um suporte para desenvolver a marca naquele momento. Então ela, Uhum. né, me chamou para fazer esse projeto com ela. Então eu fiz o brand book, né, fiz toda a parte de pegar as imagens que eram fotos mesmo, né, e transformar em desenho, né, para Uhum. fazer os licenciamentos. E aí surgiu projetos com a Tokstok, com que mais que fez na época? Nossa, foram tantas marcas que fizeram, mas eu lembro bem da Tokstok e da Melissa, que também fez um Ah, mega que sucesso. legal. Né? Uhum. Então eu preparei esse Demais. conteúdo, né, desdobrei o conteúdo que não tinha um guide oficial para poder fazer esses projetos. Né? E aí depois a Drizo acabou tendo que fazer uma outra campanha, aí Aham. me chamou e aí eu fiquei fixo. Aí eu entrei na Legal. Olha empresa. que legal, E aí gente. você começou a ser responsável ali pela venda mesmo online?
Online demorou ainda um pouquinho ainda para acontecer, né? É? Eu tô falando que isso era em torno de 2005, 2006. Nossa, é muito lá, gente, é muito tempo. É, muito tempo. É. E meu primeiro projeto de e-commerce É. foi em torno de 2007, 2008. Lá mesmo. Lá mesmo. Ah, E quando você entrou no e-commerce lá, você não saiu mais de e-commerce? Então, na verdade, assim, eu cuido, estrutura enxuta, né? Então era muito eu Faz eu um tinha uma pouco de equipe tudo. enxuta, né? Então eu cuidava do marketing todo da empresa e também do e-commerce. O e-commerce era um dos e braços meus. operação, olhava pra isso, saque, Tudo. tudo, Era tudo. tudo, né? Tudo. Então, eu lembro que foi até engraçado, né? Nesse primeiro momento, né? As duas empresas que tinha era muito a Rakuten Uhum, e a Vetex, a né? verdade, é. Não tinha muita Era uma opção, guerra né? ali, né? Era uma guerra, tava bem naquele momento ali. Você é do time Vetex ou do time Rakuten? Mas eu acho que naquela época o Rakuten ainda Rakuten não, era era Ikeda. mais, Era Ikeda na era época ainda. forte, né? Aí É. depois você vê a Magento. Aham. Mas assim, na época, os primeiros projetos de e-commerce com qualidade profissional foram desenvolvidos pelo Ricardo Ikeda. É. Né? Vocês chegaram aí nos eventos do Rakuten? Todos. Eu também. Todos. Foi, Ah, era uma delícia aqueles demais, eventos. demais. E ali, né, a gente aprendeu muito ali, né? E era uma empresa que tinha um atendimento muito próximo com o cliente, né? A gente Aham. desenvolvia bastante coisa ali. Então, toda a vertical de joias que surgiu depois da Rakuten veio muito dos insights que eu dei para o meu produto. Né? Então, e o bacana foi, né? Até eu comentei ontem com o Mariano ali no Vetex Day, né? Que quem foi oferecer a proposta para mim comercial, né, da Rakuten foi o próprio Ricardo Aham. e da Vetex foi o Mariano e o Solcine junto. Ai, que legal. Então, nessa época Eu vi que eles você tirou uma estavam- foto com eles, né? eles estavam à frente mesmo, né? De tudo, né? Então, Aham. quando ia fazer as apresentações comerciais, eles que iam ali, Que né? legal, né? Como Falar com as cresceu. empresas. E como É. cresceu, exatamente. Caramba. Que demais. E o que eu ia te perguntar agora do e-commerce? Ah, como que é a aderência da joia de luxo, assim, no e-commerce? Como que foi nessa época? Então, essa É época... naquela época que as pessoas não tinham tanto costume de comprar online, né? Exato, e Tinha aí eu ticket fico pensando alto. luxo, É. antifraude, várias coisas, Como né? que é isso? É naquela época. Ó, as pessoas era compravam. realmente aquela época era Transportadora, mata. né? Seguro Imagina, de mercadoria. Então, assim, eu comecei com um projeto piloto, Ah, né, para testar um modelo. Na época, o Dries não tinha pego um licenciamento do Crepúsculo. Lembra dos aham, filmes, aham. né? Sim. A saga Crepúsculo. Então, a gente tinha pego o licenciamento. E aí, o público era muito jovem, né? E já tinha aderência para o digital. Então, eu fiz um projeto de um e-commerce embrionário, naquela época, para comercializar as joias do filme. Legal. Né? E deu certo. Quem era o benchmark, assim, de joia na época que você olhava, assim, que já fazia isso legal? Olha, estava muito embrionário, não tinha. Não tinha? Não tinha muitos Que hoje, cases. tipo, a gente tem uma Vivara forte, outras marcas, mas... Sim, Exato, várias na época não marcas tinha. Monte Carlo tá super forte É, também. Exato, não tinha band. Olha Caramba. Não tinha. A gente tinha algumas coisas de fora, né, que a gente se inspirava, mas para e-commerce mesmo de alta performance não existia. Olha Né? que legal, gente. Então, Fazia. E aí foi tendo É. aderência disso daí. foi. Então, assim, esse primeiro projeto, né, realmente a gente viu que teve vendas, não foi algo, né, lógico, estrondoso, mas já teve um bom caminho. Né? E aquele momento eu já falava, olha, e-commerce é algo que não é apenas uma passagem, ele veio para ficar. Então a gente vai ter que investir nisso para dar visibilidade, né, aos negócios da empresa. Uhum. Sim. E aí eu fui depois, né, buscando plataformas profissionais, né, aí para Foi poder viabilizar o mesmo. profissionalizando ali. Exato. E E o foi Max, eu aprendendo. vejo assim, mercado de luxo é bem recente no e-commerce, né? De forma geral. E grandes grupos. Uhum. Já falando, sei lá, de uma Louis Vuitton, de uma Dior, até alto luxo mesmo. Aham. É muito recente que eles entraram mesmo. Sim. Só que a gente vê cada vez mais eles investindo nisso. Em experiência. Inclusive, acho que foi a primeira vez que eu vi no Vetex palestras falando de luxo. Inclusive Sim. a Dior. Sim. Né? Então, assim, o que você acha que é o maior desafio hoje, assim, do mercado de luxo no online? Olha, eu acho que é muito transmitir a experiência, né, que o cliente tem na própria loja, sim. né? Que você tem um atendimento, um encantamento do cliente muito grande. Então, quando você fala do digital, né, como é que você vai transmitir o cheiro da loja, né, o bom atendimento do vendedor, né? Tem uma curadoria, né? São vários processos, né? É muita coisa. E a gente está falando de marcas que são centenárias, né? A Sim. grande maioria. Então tem muita história para contar, o storytelling. Então tudo isso eu acho que você transmitir para o digital é um grande desafio, né? Super. Mas você consegue ter esses pacotes de experiências
em vários momentos, né? Então, por exemplo, o storytelling é uma delas. Então, como as marcas têm muito storytelling para contar, o digital precisa transmitir essa mesma experiência. E eu você acho acha que dentro do site, inclusive. Com certeza tem que ser dentro do site. Uhum. Então, você sempre tem que contar uma história, né? Por que eu vou comprar uma joia sua e não do concorrente? então, mas o que eu acho, assim, que eu já tive experiência no mercado de luxo também, é que é muito fácil, né, você vender uma bolsa da Prada. O storytelling já tá contado há 1000 anos, é um item de desejo, todo mundo Sim. quer. Agora, você vender uma joia, né, que tá ali, uma criação, coleção nova, de uma marca de São Paulo, que era o meu caso, que eu vendi uma bolsa ali de um ticket médio de 3.000 reais, ela não é nem um Arezzo e também não é uma Prada, ela tá ali no meio. Você tem uma história pra contar, né? Você tem um branding pra trazer. É muito difícil. No fundo, sabe o que funcionava? Colocar um botão de WhatsApp embaixo do botão de comprar, falando, fale com os nossos especialistas aqui. E aí a pessoa chamava e falava, não, mas eu quero entender, é couro, como que é o couro? Como que é não sei o quê? Será que eu vou numa festa assim, assim, assado, isso vai combinar, essa bolsa? Então, assim, queria conversar, tirar dúvida pra depois finalizar. Não comprava de primeira. Demorou um tempo, foi um aprendizado, até você entender essa necessidade do cliente, do mercado E de eu acho luxo. que também tem assim, tem vários tipos de mercado, né? Tem um mercado mais premium, Tem. que é, sei lá, por exemplo, é uma bolsa de 3.000 a 5.000 reais. Que o cliente está preocupado também com qual que é o material, com isso que ela, que ele está fazendo associação ainda com valor. Comparando. E aí, quando você chega no luxo mesmo, que é uma bolsa de 30.000, que é uma cadeira de 200.000 reais, né? Tipo, já é uma história. Ele quer o que, que ele tá trazendo atrás daquilo. Quem que foi que construiu aquilo? Quem é o designer? Qual que é a história daquilo? Então é bem mais complexo, É né? desafiador. Eu vejo a Louis Vuitton, o e-commerce dele, se eu não me engano, 40% da venda é por consultoras. É isso. Que é o que você tava falando, Ju. E olha que é a Louis Vuitton, já tem a uma Louis história Vuitton, contada. 40% da venda do Isso site. isso é Eles muito querem forte conversar, né, com a pessoa, querem entender aquilo. Mas, assim, o exercício que eu tenho muito é de empatia, né? Como eu gostaria de comprar? Quais são... Esse é o exercício principal. Eu vou comprar um bem, né, que tem um alto valor agregado. Quais são as informações que eu quero ver para comprar de Sim. maneira segura? Eu preciso ver a imagem da modelo usando para ter a noção da dimensão. Eu preciso ver um vídeo, talvez, para ter a volumetria. Eu preciso saber uma foto em close para ver os detalhes, né? Então, eu acho que, assim, quando você fala do digital, a pessoa tem a necessidade humana através de uma deficiência de informação que ela não conseguiu ter daquele produto. Então, quanto mais segura você deixa a pessoa dentro desse processo, ela consegue converter naquele ambiente sem precisar necessariamente falar com uma pessoa. Uma confiança, né? que você tem que Exato. passar. Então, eu tenho muito esse exercício. Não adianta eu colocar uma foto bonita só do produto. Eu preciso transmitir toda a entregabilidade que aquele produto vai ter para a pessoa. Então, por exemplo, a mulher, ela quer ver como é que vai ser o caimento, né? Ela quer corpo. saber o comprimento, se aquilo combina com o look que ela vai usar. Então, você tem que transmitir essas informações para que ela se sinta segura na hora da compra, né? Então, eu acho que o exercício é muito isso. Se você deixa a pessoa segura, ela converte. Se você deixa ela insegura, ela tende a abandonar ou querer falar com atendimento humano. Eu acho que Caramba, faz todo sentido. Faz Uma vez muito. eu fiz uma palestra sobre live commerce e aí tinha um pessoal de semi-joias. E eles falando, eu fiz live commerce, mas não fez muito sucesso minha live commerce. O que que você orienta? E eu perguntei, mas como que foi? E aí eles falaram, a gente colocava os produtos na mesa, mostrava e tal. Falei, mas você colocou o produto? E é semi-joias masculinas. E aí eles, não. Ah, Aí eu mentira. falei, gente, vestir a joia, fazer looks, né? Porque na live você precisa ter conteúdo. Então faça looks e tal. E aí depois eles me mandaram no LinkedIn falando que tinha sido um sucesso a outra live que eles tinham feito. Tinham vendido muito mais. Levaram um consultor de moda, o cara fez look, mostrou várias formas de usar aquela semi-joia. E aí, então, legal. assim, gente, é você pensar, pô, a gente não faz isso na loja? Mas é muito louco, né? A vendedora não coloca, É o não básico, mostra, mas assim. às vezes É o pra básico. gente é básico. É do o básico, é exatamente, impressionante. E aí o luxo vai além, né? Eu tava vendo a Dior mesmo falando que eles... o processo inteiro deles é perfeito.
Desde o laço da embalagem é perfeito. Então, eles falando que todos os indicadores deles não pode ser 90%, tudo tem que ser 100%. Então, eu acho que tem esse desafio também, né? No Muito. luxo, assim, não adianta você entregar um produto top e o cliente ver, se encantar com o produto, mas a entrega não ser no prazo certo, não chegar a embalagem do jeito que ele quer, se é um presente, né? Então, tem outras peculiaridades que envolvem luxo mesmo, né? Sim. É. Acho que esse foi o meu maior desafio como carreira, assim, porque eu sempre fui muito crítico, né? Para trabalhar com luxo, você precisa ter Tem que ser cri-cri. esse Tem que ser senso crica. crítico, né? Até porque, Estético. é isso que eu ia falar, estético, porque você não pode fazer um banner de qualquer jeito, Não. tem todo um apelo, né? Exato. Então, assim, você operar sempre na alta excelência também machuca um pouco. É desgastante. Sim. Porque você nunca está satisfeito, né? E sempre está buscando o melhor. Mas eu acho que esse é o desafio para você, então, conciliar, né? Qual o limite, né? A gente, às vezes, não tem um limite muito bem estabelecido. E aí é onde a gente começa a falar que na sua carreira no luxo, você também tem que pensar na sua saúde mental. Hoje, né? Hoje, para mim, é mais claro. Na época, não. Era o perfeito sempre. Né? Então, agora não. Hoje, com a experiência, a bagagem que a gente tem, a gente já consegue identificar quais brigas eu vou comprar. Exatamente, né? E, lógico, tem muito processo, muito controle, sobretudo naquilo que você acredita que é fundamental. Mas, gente, não dá. Não Né? dá. Assim, com uma estrutura de uma marca local, regional, budget apertado, né? Você querer fazer, né, uma experiência tão incrível com marcas que têm um recurso Exatamente. gigantesco, departamentos, centenas de pessoas para fazer. Uhum. Então, eu tento fazer esse exercício de tentar entregar sempre o melhor, mas também viabilizar com aquilo que tem. Legal. E aí depois você passou pra Júlio Cubo, né? Isso, né? Então, eu saí da Drizo porque eu fiquei muito tempo lá e eu queria Aham. desafios diferentes. Lógico, né? lógico. Sabe quando você não aguenta olhar mais para as paredes Aham. da casa? Sim, Então, eu sim. precisava de Você gosta do ambiente, mas você. Gostava do ambiente, das pessoas, mas eu precisava Precisa outros me ares. oxigenar. É. Exato, é isso. É. Né? E aí, nessa época, eu fui para Júlio Cupo também fazer um projeto de e-commerce, inicialmente, né? Então, fazia muito tempo que eles já estavam investindo em e-commerce, mas não conseguia dar tração, né? E aí, o Maurício Cubo, que me convidou, né? Ele falou, olha, eu sei que você tem expertise, né? Fez todo um trabalho bacana na Drizon, né? Queria que você, né, desse uma atenção desse projeto pra gente, né? Eu falei, bora lá, né? E nesse mesmo momento eu também tive um desafio que outra empresa me chamou ao mesmo tempo para também executar um trabalho que foi a FGV. Né? Então eu cuidei ali, fui o coordenador acadêmico, né, dos cursos de pós-graduação e MBA. Né, da Strong, que é uma conveniada, né? Inclusive tem aqui do ladinho da Mas como que gente. foi Mas- isso? De repente caiu na vida acadêmica. Mas com foco no digital? É isso? Não, como eu que coordenava surgiu isso? todos os cursos de MBA e pós-graduação. Você ficou. Porque geralmente vida acadêmica tem muita questão de indicação. Ou você Aham. começa dando uma aula aqui, outra. Exatamente, eu não dava aula, eu coordenava, né, a Aham. parte comercial, Sim. né, e junto com os coordenadores de curso para fomentar, né, os cursos de pós e MBA. E logo, assim, como é que eu caí nisso, né? É estranho, como que né? foi Não, que isso na eu fiz acadêmica? MBA na FGV e Ah. um grande amigo, né, era um diretor e ele realmente foi um momento que ele falou, olha, tô precisando também de um suporte, né? Vamos lá, vamos trabalhar junto, vamos fazer um projeto. E aí eu fui para lá, né? Então, mas assim, o desafio foi que logo na sequência, após 3 meses, veio pandemia. Fecha tudo, Nossa. fecha a loja física da Júlio Cubo, fecha as escolas. E aí, como é que você sobrevive nesse ambiente? É Caramba. tudo digital. Então, bora pro digital. Então, assim, eu tive que fazer a transformação digital, né, da Strong, né? Continuar a tentar vender cursos de MBA e Online. pós-graduação online, né? E, ao mesmo tempo, da Júlio Cubo, fazer uma transformação digital para o e-commerce suprir a necessidade das lojas que estavam Aham. fechadas. Max, você Caramba. acha que um gestor, por exemplo, de e-commerce, igual você trabalhava com produto,
mais luxo e tal. Uhum. E aí você vai vender curso online, né? Tipo, você acha que um dia que assim que é ok passar de um segmento para o outro assim? Quais é muito difícil? Ou você acha que tem que ter alguns skills, algumas coisas que te facilitam isso, assim? Porque eu penso que talvez tem até gente que tá ouvindo a gente e Uhum. que é líder hoje e quer mudar de segmento. E às vezes não tem coragem, assim, fala assim, ah, não vou saber. Né? E você foi de segmentos totalmente diferentes, assim, desafios totalmente diferentes. Uhum. Pra mim, na verdade, assim, no início foi uma dor, lógico, né? Você se adaptar, imagine, 13 anos numa mesma empresa, né? Uhum. E fazer outras coisas é um processo doloroso, não é Uhum. fácil. Você sair da sua zona de conforto já causa dor, Dói. né? É. Mas, assim, é aquilo que vai te mover, né? Com uma paixão que você vai descobrindo aos poucos. E aí eu descobri uma fórmula mágica que eu aplico até hoje Hum. que primeiro você precisa entender do negócio. Depois que você entende o negócio, você aplica a tecnologia para o negócio. Uhum. Sim. Tem muitas vezes os profissionais colocam a tecnologia na frente do negócio. E aí é onde geralmente ocorrem os erros. Sim. Então, assim, eu tento entender como o negócio funciona. Eu tento transcodificar, né, o que o negócio precisa, como ele funciona, como ele opera. E aí eu pego nas minhas caixinhas de ferramentas que eu falo, né, Isso. o que eu preciso aplicar para alavancar o negócio, Uhum. né? Então esse foi um desafio que eu tive sempre comigo e que até hoje tem dado muito certo, E né? até por isso que hoje você é consultor. Você usa Exatamente. a sua caixinha de ferramentas, É. entende o negócio, Exatamente. faz aquele diagnóstico e vê como que você, onde que pontos você tem que atacar e com o que, né? Exatamente. Eu falo que assim, tecnologia, para mim, é martelo e prego. Ferramenta. São ferramentas mesmo, real. Né? Então, hoje, por exemplo, você entende que tem N plataformas de e-commerce. Uhum. Será que essa plataforma faz sentido para essa empresa, para o tamanho que ela está agora? Isso. Será que Exato. eu preciso pegar um Oracle, né, uma VTEX, ou eu posso começar uma plataforma menor, fazer um growth e depois migrar para uma plataforma? Então é isso. Entender os recursos da empresa e aplicar a tecnologia para alavancar os negócios. Né? Então é isso que eu tenho como exercício. Quando você gosta também, né, de fazer isso. Adoro. Adoro. E aí Brilha tem. o olho dele na hora E que ele aí fala. tem algum case sem ser joia? Olha, Ou você ficou bem específico nisso? eu fiquei muito Engraçado, especializado. porque devem te procurar por isso, né? Exatamente, Sempre. porque assim, é um mercado que, primeiro, precisa ter muita confiança, É né? verdade. Você lidar com bens de alto luxo, né? Você precisa ter toda já uma ciência de conhecer o produto, né? De saber aquilo que você está vendendo, né? E além dessa questão, né? Poxa, você está transacionando uma volumetria de valores, né? Muito substancial. Então, tem essa questão do vínculo de confiança. E é uma característica do próprio mercado, Uhum. né? Então, eu acho que por isso, pela expertise e ser muito nichado, né, que as empresas acabam me procurando para fazer esse desenvolvimento de projetos. Então, quando eu falo de nichos de mercado diferente, acho que a FGV foi um pouquinho mais fora da curva, mas realmente meu espaço, meu posicionamento está no luxo. Boa. Legal. Interessante. E hoje, assim, mercado de luxo, você acha, por exemplo, mídia de performance e tal, Uhum. é parecido com a receita de produtos comuns ou não, assim? Você acha que funciona? Ou tem outras formas de impactar o cliente que é mais eficiente, assim? Eu acho que muda um pouco, né? Não dá para tratar Basta fazer um mídia Google de massa. Shopping. É que eu falo, por exemplo, você pega um cliente como a Drizz ou como a Júlio Cubo, meu primeiro briefing que eu tenho que dar para a agência é: agência, eu só posso vender para 0,08% da população, o resto Uhum, não me interessa. sim. Entendi. As campanhas têm que ser muito bem Mas, tipo assim, setadas com relação a isso, e eu né? acho que Exato, não só Então você campanha. gasta dinheiro à toa. E não só exatamente. campanhas, canais de aquisição, porque eu acho que, não sei, deve funcionar bem, por exemplo, influenciadora, É, outros tipos de Sim. e canais, é isso né? que eu De queria influenciadora saber. eu tenho Conta um muita história pouquinho. para contar também, É, É? né? Que eu comecei fazendo esse modelo, né, na Drizo, acho que o meu primeiro projeto foi em torno de 2007, 2008. Não tinha esse formato de falar que é uma influenciadora, que é uma blogueira, não não existia. existia nem essa Aham. palavra, Não existia influenciadora, né? nada. Mas já contratava. Exato, mas o que a gente analisava e verificava? Que tinham pessoas com alto poder de
Influência. influência, assim, mas não tinha esse termo, acho que, na época, mas era de fato assim, olha, a It Girl, né, It Girl, Isso, é verdade. era talvez mais Era. É, apropriado o termo, né? Mas assim, sempre existiu a garota mais popular do colégio, sempre. Uhum. né? E, E aí a gente tentava identificar quem eram as garotas mais populares, né, do nosso segmento premium para trabalhar conosco e fazer colaborações criativas. e aonde que elas divulgavam isso naquela época? Era Era só muito na vida boca a mesmo? Real boca, life? na real É. life, né? Então era no relacionamento social, né, nas Ah, festas, que legal. nos eventos, né? Então girava muito em torno disso. Então uma das primeiras que a gente trabalhou foi a Princesa Paola de Orleans e Bragança, Ah, né? Que era a princesa brasileira, jovem, moderna, a princesa DJ, né? Ela discotecava na época. Então a gente achou super interessante isso, né? E aí a gente queria trabalhar com essa história dela, né? Vamos contar um pouco da tua história, né? E ela, por coincidência, também era designer de joias. ah, Então teve uma troca ali muito rica para você fazer um desenvolvimento de uma coleção que de fato representasse a vida dela, a identidade dela, Vocês fizeram uma coleção exclusiva com ela. exclusiva, exatamente. Que legal. Na verdade foram 2 lançamentos, 2 coleções, né? Uhum. E aí a gente transmitiu, né, no DNA da joia toda a característica das famílias reais que ela tem, né, como fala, na decomposição, né, da aham, própria família dela. aham. Então a gente criou o simbolismo da Flor de Lis, que representa a casa... Ai, meu Deus, Flor de Lis é da França, Ah, Cruz de tá. Malta, portuguesa, enfim, a gente foi transcodificando, né, Aham. todas as influências das famílias reais, né, para as joias. Que legal. Então foi muito legal, deu muito match, foi uma coleção que realmente deu muito, muito certo. Super pioneiro, né, É legal nessa parte isso, de né? influenciadora, que hoje é super, uma coisa muito forte Aí por depois aí. É. veio Gabriela Pugliese, Ah, nossa, eu lembro A disso. Gabriela deve Bem ter no sido começo da Gabriela. no boom É. dela, né? foram 4 anos trabalhando Eu lembro, juntos. tinha uma collab dela, não tinha? Foram várias. É, Foram eu várias. lembro. Foram 4 anos com ela, né, desenvolvendo collabs, Caramba, então é a gente verdade. lançava acho que 2 por ano, então Uhum, quase 8 coleções ali. que legal. E Helena Bordon também, né, Helena filha da Donata Bordeaux. Meirelles, que Helena. também foi um projeto muito bacana, muito bacana. Aham, E ambas eram complementares, né, então eu trabalhava mais a Gabriela como performance, porque realmente ela tinha um poder de influência muito grande, ainda tem, né, mas naquela época era É. muito forte, realmente. E a Helena com uma coisa mais de branding, né? É. Então as duas realmente eram super E complementares na estratégia. nessa época, assim, hoje, obviamente, tem 1 milhão de marcas de joias super descoladas, não sei o que, a gente vê as influenciadoras falando, mas nessa época aí que você tá falando da Gabi, eu me lembro, assim, de ver, tipo, Vivara e H. Stern, que era uma coisa mais tradicional, muito, eu não sei, eu tenho uma impressão, tá? Minha impressão, um pouco mais industrializado, vamos dizer assim, Sim. e tinha a Drizon, que era muito, tipo, cool, sabe? Uhum. Muito legal, uma joia, tipo, desejo. Era desejo. Então, Transmitir esse desejo. o meu desafio foi tirar a Drizon, né, dessa imagem tradicional Aham. para uma joalheria mais Você moderna. conseguiu, porque eu tinha essa visão. Que bacana, fico muito feliz em ouvir isso, sinal, né, que realmente o trabalho, né, foi atingir o objetivo. Mas, então, assim, realmente eu tinha esse desafio. Então, o digital fazia muito sentido para a marca, né? Quando você está falando de rejuvenescimento, público mais jovem, né, transmitir tudo isso no online fazia muito sentido, né? Então, eu drivava muito os projetos para a marca atingir esse público. Que legal. Legal. E essa questão das influenciadoras, eu vejo que mudou muito também, né? Total. Assim, eu vejo que até na marca que eu trabalho hoje é muito forte na questão de influenciadoras. E a gente vê que tem algumas mais antigas que ainda são muito quadradas, Sim. meio brifadas demais. Outras já têm o apelo delas.
Tem umas que, assim, são super conhecidas, até celebridades, e que não convertem em nada. Exatamente. Tem muita visualização, engajamento, mas não convertem. Tem outras que convertem, que é sensacional. A gente quer Que saber nos loucura. bastidores, tá, Pri? Você pode falar pra gente. Depois eu conto tudo pra você. Depois você passa os arrobas. Mas aí agora que a gente tá entrevistando ele, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso. Olha- Fala um pouquinho sobre a sua visão sobre isso, assim, conta, porque eu acho que todo mundo tem curiosidade de saber, né? Como Sim. que é esse, sei lá, tem gente que acha que é só colocar influenciador que você vende a rodo. Às vezes não, você paga Não. uma bica Não. pra ela não vai vender. A outra que é super regional e tal, micro influenciadora, é a que converte mais. Tem de tudo. Tem Eu de tenho tudo. celebridade que converte super bem, celebridade que não, tem de tudo. Mas fala um Depende pouquinho mais. muito, né, do produto também, mas assim, é bem interessante isso, né? Igual eu falei, né, anteriormente, sempre eu busco parcerias a médio e longo prazo. Uhum. Nunca no curto. A gente sempre faz contrato. A gente Exato. nunca faz coisas É. pontuais. Então, assim, são contratos, mas esse modelo de contrato também, que eu acho que a gente modelou muito bem naquela época. Porque, assim, você está se envolvendo com uma pessoa, Uhum. né? E quais são essas responsabilidades, né? Mútuas. Primeira coisa que eu tento fazer eu não quero desenvolver uma coleção pronta e te entregar para você trabalhar. 4 mãos. A 4 mãos sempre. Vamos desenhar Sempre. junto. Vamos desenhar juntos algo que faça sentido para a sua vida. O que você gosta de usar, o que você interpreta como um acessório para o seu dia a dia, né? Porque se a pessoa não tem aderência, ela não gosta do produto, desculpa, ela não vai usar. E outra, o público dela é muito fiel, sabe qual é o lifestyle Super. dela, qual é, entendeu? Super. Então tem que ter identidade. Com Mas certeza. é fácil essa conversa? Chegar no... Porque eu imagino, né? A pessoa Eu acho que não pra conhece joias, o mercado, pra joia sim, né? ela Porque vai dá muito pra... pro apelo É. pessoal. Eu Tem vou- muito ego para algumas pessoas. Sim, super. Não deve ser Mas, tão por exemplo, vou falar um fácil pouquinho lidar. dos projetos que eu fiz, né? Por exemplo, a Gabriela, ela tinha um sentido de vida muito claro, né? Ela Health. era health e, assim, o corpo dela também falava muito todo Sim. esse sentido. Então, ela tinha tatuado muito Tatuagem. triângulo, Aham. né? Gabi, o que significa o triângulo na sua vida? O triângulo representa a tríade entre o equilíbrio corpo, mente e espírito. Legal. As joias todas da coleção tinham Tinha. triângulos. Ah, E a gente legal. contava essa história. Ah. Então, faz muita aderência do que significava para ela, do que a gente representou na joia, e o público também dela buscava essa referência, né, para sentido de vida pessoal também. Uhum. Né? Então, tudo isso que eu acho que faz muita diferença. Né? Então, quando a gente fala de estratégia de influenciadores, é isso, tentar trazer o influenciador mais para perto, né? E eu acho que uma coisa que eu acho que as marcas tentam fazer, que também não é um bom caminho, é tentar controlar muito. Uhum. Quando você Brifar demais. Brifar brifar demais. demais e deixa muito enlatado, Engessar. engessado, quadrado. Então, assim, quando a gente fala de creators hoje, né, influenciador / creators, você também tem que confiar. A pessoa sabe a linguagem do público dela, né? Então, eu sempre deixo muito solto, né? E dentro do solto tentar controlar ali, tentar contornar o máximo possível. Mas eu não gosto de amarrar muito, né? E eu acho que o público também não quer ver nada amarrado, né? Eu, pelo menos, não acho legal aquele publi ali que parece... Super. Exatamente. Você quer ser persuadido, mas sem saber que sem a pessoa saber. tá Eu quero me querendo te enganar, vender. sabe? Eu sei que eu tô sendo Não quer persuadido, aquele mas, pô, me vendedor, engana. né, ali. Exatamente. A gente quer isso. Mas, ó, uma experiência incrível que eu passei para entender o poder de influência foi através de uma campanha que a gente fez com a Gabriela, que foi numa fazenda em Itu, que para chegar nessa fazenda tinha uma estrada de terra de 8 quilômetros. O maquiador da campanha, ele tirou uma foto e marcou o lugar. Te juro, não deu 20 minutos, meia hora, tinham 15 meninas na porta dessa fazenda Mentira. para falar com a Gabriela. Nossa. Assim, eu acho que isso, a gente tinha muita sensação com Xuxa, né? Com essas grandes Mas ela foi uma das celebridades. primeiras que conseguiu fazer esse público... Como que a gente chama, né? Que é o público que... Seguidores, né? seguidor. São Virou seguidores fã, mesmo, virou né? fã. Os fãs, Virou fã Ela dela. despertou isso. Exato. E aí foi, nossa, que incrível, né? Aí, em vez de, né, tomar uma postura mais... né? Eu convidei essas meninas para passar o dia com a gente. Que E eu legal. fiz questão que elas ficassem do meu lado Postando. e eu pegasse o máximo possível de informação
do que era um influenciador para a vida dessa menina. Que legal. E elas me falavam assim, olha, eu gosto muito da Gabriela porque ela me dá bom dia, ela já começa um dia com uma energia super alta. É verdade. Ela me incentiva. Então, assim, a forma que essas meninas falavam da Gabriela era como se fosse a melhor amiga dela. Uhum. Entendeu? Então, assim, é porque a Gabi, ela sempre fez da vida dela um grande Big Brother ali, né? Fez. Então, ela postava escovando os dentes, de manhã o café, né? As atividades dela. Então, eu meço muito poder de influência baseado nisso hoje. Ela conseguia se aproximar do público dela, Exatamente, criar um num poder nível- mesmo de... Num nível que a pessoa achava real que ela era a melhor amiga dela. E eu acredito que muita gente nessa época comprou ali a coleção de joias sem, de repente, nem tá podendo comprar uma joia, nem ser um público de comprar joias, mas comprou porque era uma love Era brand ali Gabriela. dela. Com certeza, mas assim, eu vi coisas muito interessantes nessa época. Por exemplo, a gente lançou uma linha de body chains, né? Aham. Que eram acessórios até hoje, bem Aham. moderno, né? Bem ousado, assim, né? Pra quem não sabe, é que você usa no umbigo, No em volta corpo no mesmo. No corpo. né? Uma correntaria, né? É, Que você usa no é. corpo, enfim. Uma joia diferenciada. E aí eu tava na loja, né? E entrou uma senhora de aproximadamente 80 anos, né? De calça jeans, camiseta branca, tudo. Eu quero aquele body chain. Mentira. Comprou, vestiu na hora e saiu Que legal. linda e feliz. Olha, Né? que Então, demais. São coisas surpreendentes. Você É. falaria que, né, teria um acessório tão moderno, né, numa senhora de 80 anos. Essa aderência, né? E legal Que ver, né, que engraçado tem. isso, né? Despertou. Muito legal, você nem Exatamente. imagina. Exatamente, são Então, as isso belas me fez surpresas. pensar também assim, como que é a questão do online na joia Uhum. com relação ao Target e ao shopping, porque ao shopper, porque eu imagino que tenha muito gente que compra para presentear, né? Então, verdade. como que é isso assim, até para você atingir, né? Como que você atinge numa campanha e tal o shopper e quem realmente é quem vai usar? Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho que assim, quando você... Eu tento simplificar um pouco a minha linha de raciocínio para poder, assim, desmistificar muita coisa. Então, imagine que você tem uma padaria. Na padaria você vai precisar ter sempre o pão quentinho. Mas você vai ter que ter o brioche, você vai ter que ter outras coisas ali que são complementares. Então, eu penso com uma estratégia de joalheria. Se você não tem o pãozinho, você não vai vender só o brioche. Então, você precisa ter a joia do dia a dia, né? O presente de um batizado, o brinquinho de segundo furo. Então, se você não tiver esse tipo de produto, você não vai prestar um bom serviço para o teu cliente, né? Então, você precisa ter um mix muito adequado, né? E baseado nesse mix, aí sim você faz a estratégia de buscar esse público específico. Então, eu sempre trabalhei com campanhas muito hipersegmentadas, né? Então, se eu quero atingir um target para uma joia infantil, eu preciso falar com uma mãe, eu preciso falar O com shopper é alguém a que mãe. está naquele momento, né? Então, toda a característica de público vai buscar, então, essa linha de segmentação. Então, eu tenho uma linha de segmentação para joia infantil, eu vou ter uma outra linha para casamento, eu vou ter uma outra linha de segmentação para presentes em datas comemorativas, né? Então, joias, né, que representam a mãe, né, maternidade. Então é isso, a gente tenta pegar alguns nichos, né, de produtos e baseado nesse nicho ir atrás desse público, né, em específico com uma segmentação mais assertiva para ofertar o produto. Então hoje, Mas por assim, exemplo, o Target e o shopper geralmente coincide muito ou é tipo 50-50? olha, é difícil Como que é assim, né? isso? Porque Eu não tenho ideia se, tipo, se o como- pessoal compra mais pra dar de presente. Porque eu vejo, por exemplo, a minha mãe Eu tenho adora um dar dado. joia. Então, eu tenho um Ela dado. dá muito em presente. A informação. Homem geralmente dá, né? sei Eu ia lá. falar isso. Eu tenho uma amiga que ela trabalha no comercial de uma marca de joia famosa. Mas aí é offline, né? Ela atende lá. E ela falou assim que é muito homem né? pra dar de presente. Então, E, você tem e que assim. ativar o homem pra ele comprar a joia pra mulher. Então, Não só pra mulher. Ela falou que é um nicho complicado, joia, né? muito complicado. Você atende todo mundo da mesma família. né? Gente. Exatamente. Mas As é mulheres bizarro. também. Várias mulheres. Da mesmo comprador, do mesmo shopper. Mas, ó, por estar no mercado há muito tempo, eu fui acompanhando uma mudança muito, Você viu isso? muito gostosa. É.
Eu tenho até o indicador para falar para Porque o vocês. mundo mudou Fala. tanto, gente. Anteriormente, nós tínhamos 62, quase 65% compradores homens, Uhum. né? E aí a gente tinha 35% mulher. Hoje, a gente já está falando de 55 mulher, 45% homem. Legal. Mas Então, aí a elas compram pra mulher... elas mesmas. Se empoderou, comprou pra ela mesma. Exato. Demais. Olha vocês aqui, o belo exemplo que a gente tem, É. né? É verdade. Não existe... Eu antes, compro mais pra mim do que eu ganho. É. Tô querendo ganhar mais. Tô precisando, falando, inclusive. A gente vou achou que você ia ganhar. trazer aqui A um gente vai brinde ganhar pra joias. gente. Cadê? Pois é, mas assim, é muito gostoso acompanhar esse empoderamento da mulher. Então, antes realmente era a joia do marido, né? Então, a joia do marido é diferente da joia da mulher. Uhum. Quando você Total. está desenvolvendo uma coleção, a joia do marido é uma joia mais clássica, mais tradicional, né? E a joia da mulher é mais apimentada, ela é mais Fashionista, ousada, é. Moderna. fashionista, mais moderna. Então, assim, foi muito gostoso ver em números essa mudança, essa transição, né? Então, eu costumo falar que se a joalheria ela quer ter um resultado operacional relevante, ela precisa identificar esses dois públicos de forma muito distinta, né? Cara. Então, assim, é gostoso você acompanhar numericamente pelos KPIs e ver a mudança, principalmente o quê? Da sociedade. Né? Uhum. Então, o comércio ele vai refletir muito o que a gente está vivendo naquele momento da sociedade. E acho que esse é uma das principais questões que eu vejo foi o empoderamento da mulher no mercado de trabalho. Né? Isso trouxe uma outra mudança, uma outra roupagem para o business. Muito legal, Que legal, isso, ó. né? E é tão mais prático comprar online, né? Joia, ó. Pode Nossa. comprar joia online, né? A mulher moderna, né? Aí a gente tudo a tem ver. dois públicos, que eu também gosto de sempre falar. Tem gente que gosta muito da experiência física mesmo, né? De sentir, Provar, de pegar, né? provar, né? Mas olha que curioso. Uma vez eu identifiquei um comportamento de uma cliente que ela morava do lado do shopping e ela comprava no online, não comprava na loja. Caramba. E compras relevantes, assim, de valores Aham. expressivos. É. Eu tentei, assim, né, Entender. sondar o porquê, né? A gente está vivendo uma sociedade que as pessoas elas têm as mais diversas características. Então, por exemplo, a gente pode ter clientes que não gostam de atendimento humano. Humano. Uhum. E tá tudo bem, né? E entender a omnicanalidade desse jeito é muito importante, porque tem gente, por exemplo, que quando você vai na loja, o vendedor sempre vai ser mais agressivo, vai tentar, né, te vender algo, inclusive que você nem precisa, né? E tem gente que se incomoda, às vezes, com esse tipo de abordagem, né? E ela se dá super bem porque ela vai É comprar prática ali, já aquilo que ela sabe. quer, de fato. Então, e tá tudo bem, né? Acho que é importante você entender esses movimentos. E por outro lado, tem clientes que querem comprar no online pela praticidade, mas que também precisam de segurança do atendimento. Então, a questãozinha do botãozinho do WhatsApp é bem Aham, isso. é bem né? isso, né? Elas querem ter a segurança, né? Que não tá, que não tá num site fake, que realmente vai ser entregue, né? Eu queria. É que eu não sei se você acompanhou uma notícia que saiu, que deve fazer o quê? 1, 2 semanas no E-Commerce Brasil, falando sobre alguma coisa sobre mercado de luxo, Farfetch. Você chegou a ver? Ah, eu vi. O que ele tá sobre queda? É isso? Parece que no mercado... Eu passei assim, batido, e aí agora eu lembrei. Parece que o mercado internacional está tendo algumas readequações, né, nessa questão do online no luxo, né? Eu acho que são várias vertentes que a gente tem ali para discutir. Uma é a questão de saturação. Será que saturou o mercado? Vários outros players também aderindo, né? Então, antes você tinha a representatividade de grandes portais, né? De grandes sites que vendiam marcas de luxo. Hoje, você pulverizou mais, né? A gente tem a questão do second hand, também impactando É verdade. Muito, Inclusive, cresceu ontem no demais. Vetex Day teve palestra. Enjoei, Várias. troque. Exato. Cresceu achei muito. demais a troque. Olha, a gente está com um projeto que em breve, né, vai vir para o Brasil também, da venda de Rolex second hand de forma oficial. Nossa. Eu vi, acho que não sei se foi você que postou, mas eu vi gente postando falando Demais sobre isso. Então, assim, são Isso são Eu acho que é um ajuda movimento muito. de Eu acho que comportamento, isso- né? Eu acho Exato. que isso é muito legal, porque ajuda muito na informalidade, né? Uhum. Então, Existe um mercado muito informal, Muito. né, também, né, com relação a isso. E é um problema, porque o Brasil, eu falo, não é um país para amadores, né? Não. Existem várias características desse mercado de second hand que é muito perigoso. sim. Por receptação,
né? É Então, verdade. tem todo um Já, projeto. joalherias famosas aí de relógio já foram pegas, né? Recentemente, até em exa- shoppings famosos. Exato. Então isso é muito perigoso, né? Quando você opera. Mas, enfim, é um movimento, né? Uma coisa que eu tenho visto muito é que você tem que trabalhar em várias vertentes. Então, tem cliente que quer transformar a joia dele, tem um cliente que quer fazer uma revenda, quer... Então, assim, você precisa entender em qual momento que você vai falar com esse público, né? E se você, quanto mais relevante você melhor é para a experiência do teu usuário que ele fica com você. Então, se você não atende ele né, dentro de outras formas de consumo, você provavelmente vai perder esse cliente em algum momento. Sim, Muito com legal. certeza. E você acha que é muito o viés de fortalecer a loja própria online? Ou tem oportunidade nesses marketplaces? Pode ser um marketplace de nicho, mais de luxo? É. Ou os outros marketplaces têm oportunidade também? Porque eu vejo Mercado Livre mesmo, antes, a gente tinha muito preconceito, né? No Super. comecinho. Uhum. E aí muitas marcas não queriam estar no Mercado Livre, inclusive. E hoje a gente vê marcas premium Não dentro queria do marca Mercado vinculada, Livre. né? Porque tem todo mundo lá dentro. Mas assim, por exemplo, eu tenho coisas que eu compro, lembro sempre Mercado Livre, eu É, compro lá. Outras coisas também. eu já não compro lá, não penso. Uhum. O que você vê disso, assim? Você acha que as marcas têm que fortalecer mesmo a loja própria? Ou tem oportunidades mesmo nesses de nicho e também nos pure players que não são de lixo? Eu acho que é tudo, né? Tem que estar em todo lugar. Hoje é Em que eu pure falo, player, em né? tudo. Nós temos, imagina que nós somos pescadores e a gente tem que jogar várias varinhas para pegar o peixe. Tá. Né? Então você vai ter que jogar uma varinha no marketplace, outra varinha na loja física e outra, assim. O cliente ele está em vários canais. Então, que nem você falou, eu tento tomar coisas eu compro num Mercado Livre, tem coisas que não. Super. Então, se eu não estou presente naquele momento que você está querendo tomar aquela decisão de compra, você não vai me considerar. Né? Então, eu acho que é importante ter essa pluralidade de canais. Mercado Livre, eu não vejo mais como um canal com esse ranço, né, que a gente tinha anteriormente, que ele era muito característico assim, de compra de bugiganga. Né? Isso. Era É, basicamente isso. isso. Né? E agora não, eu vejo o Mercado Livre, ele imprimiu um outro ritmo para o mercado inteiro, principalmente na eficiência logística. Até na moda tá muito forte. No Big Total. Brother agora fizeram uma campanha muito forte Exato. de E moda. tem muito consumo, né, de alto luxo já no Mercado Livre. Né? Por exemplo, as pessoas não veem, mas tem um mercado de colecionadores muito grande, né, que assim vendem produtos high ticket assim de forma impressionante, né? Então eu acho que hoje a gente não pode ter esse ranço. Eu vejo, por exemplo, o Mercado Livre como o shopping center de maior fluxo. Sim. É isso. É. Né? Quando você compra um ponto de venda físico, qual que é o valor desse ponto de venda? É o fluxo, a qualidade do cliente que esse canal vai te trazer. Né? A primeira coisa que a gente aprende quando a gente faz um site não é que é a mesma coisa que você abrir uma loja no meio do deserto. Sim, Né? isso. Exato. Então a gente tem que trazer gente para essa loja. Então quando a gente tem esses canais, é isso. Você vai buscar o quê? Fluxo, pessoas interessadas em comprar um produto. Né? Então eu acho que todos os canais são complementares para você ampliar a sua presença como marca. Então é importante você fortalecer o físico? É importante fortalecer canais auxiliares como Marketplace? E o online também, né? Como uma operação própria. Acho que sim. Muito Sensacional legal. esse papo, hein, gente? Nossa, Adorei. gente, Mercado de valeu a luxo a gente pena. ainda não tinha abordado. Foi super legal. E ele é muito curioso. É muito curioso, tem E- muitas peculiaridades. E eu acho que assim, o mercado premium, né? Acho que até o Ferreirinha ele trouxe muito essa tradução, Adoro, né? Ferreirinha. Da premiumização do mercado. Eu acho que todo mundo gosta de ser atendido com excelência. Totalmente. Todo mundo Total. gosta de ter assim experiências de encantamento. Uhum. Então eu acho que o luxo tem muito também o que ensinar para as marcas nesse sentido. Tem muito. Né? Então, assim, quando certeza. você opera no mercado durante muito tempo, você vê que tudo isso que a gente aprende e pratica no mercado de luxo, ele também tem aplicabilidade em outros mercados. Total. Eu Totalmente. adoro as falas do Ferreirinha. E quando ele fala mesmo a transformação, né? Por exemplo, das farmácias, que antes era um lugar de doente. E hoje, mulher mesmo adora farmácia, né, Ju? Amo. A gente adora ir numa farmácia. Não, hoje Quando você a compra até, farmácia é até linda, chocolate, premium, não é? tudo. Aí, tipo, o açougue, que hoje agora virou boutique de carne. Né? Então, tudo tá premiumizando. Então, acho que é super legal mesmo. Não só quem é do mercado de luxo,
mas outros segmentos e outros mercados olharem o luxo como exemplo. Exatamente. Totalmente. Principalmente na experiência do cliente. Total. Porque é um mercado que a recompra é alta, né? Fideliza demais. Super, Muito, super. muito. Max, pra gente fechar aqui, você que começou a liderar desde os 15 anos, né? Que a gente tava. Gente, eu tô super rouca. Você falou sobre a proatividade, né? Que é um skill que você gosta muito. Uhum. Tem mais alguma outra coisa que você olha, que você quer dar uma dica? Tem um É. mentor, um livro, qualquer coisa, assim, falando de liderança. Qual Pra que é a quê? dica que você dá Ah, pra vamos lá. liderança? Quem tá liderando ou quem vai liderar? Eu acho que assim, quando você fala de liderança nos dias de hoje, eu acho que o líder ele precisa ser, primeiro, muito empático, né? Se colocar sempre na posição do liderado. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Não ser uma liderança impositiva, né? Eu acho que Mais esse é colaborativa, mais né? colaborativa, exato. Porque eu acho que o exemplo sempre vai vir do líder, né? Então, se esse líder ele é proativo, ele é dinâmico, a equipe tende a ser da mesma forma. Tá. Sim. Né? Agora, se ele é um líder, né, que ele só transfere, né, o problema para o liderado, aí eu acho que ele vai começar a ter muitos conflitos, porque os liderados não vão ver ele, de fato, como um exemplo. Né? Então, eu acho que isso é uma dica que eu gosto muito, e eu acho que a gente está no momento também que a gente vai passar por grandes transformações. Né? A inteligência artificial é um negócio impressionante. Eu tenho me aprofundado Total. muito, muito, muito nesse tema. Legal. Inclusive, na Liga, né, o projeto que eu tive foi de dar aula de IA, né, para os que legal. jovens. E assim... Depois quero ver sua aula. eu vou ver se até deixo ela pública para o pessoal. Legal. Eu quero ver. Né? Então, assim, a gente está comparando realmente a IA como uma revolução da criação da energia elétrica. Sim. Né? Não tem mais volta. Não E tem quem mais não tá volta. pensando nisso já tá atrasado. Exatamente. Então, como é que o líder vai utilizar, né, a IA como recurso para desenvolver a sua entregabilidade e liderança? Uhum. Né? Então, eu tive, né, a honra de participar de um painel com a Microsoft recentemente, né? E nesse painel eles abordam que a inteligência artificial ela entrega superpoderes para as pessoas. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito de tecnologia, sempre gostei, mas eu não sou muito um programador muito eficiente. Não entendo muito no hard code ali, né? Agora eu vou poder. Que legal. Né? A inteligência artificial tem vai uma me dar esse ferramenta. recurso. Né? Então eu vejo assim, pessoas que gostam de fazer coisas, mas que elas não têm habilidades, a inteligência artificial vai ajudar nesse processo. E aí Então- você acha que os líderes têm que ficar atentos a isso, Muito. né? Não Muito. pode deixar. Líderes e liderados. Líderes e liderados. Então, Que- assim, eu falo que, por exemplo, utilizando a inteligência artificial, eu ganho como se fosse Eficiência. vários braços. É. Né? Coisas que eu tinha como um problema, uma dor, hoje a inteligência artificial ela resolve de forma muito eficaz e rápida. Que legal. Então, como é que eu vou aplicar isso, né, na minha vida profissional? Né? Como é que meus liderados... você já pensou que você pode ter uma equipe hoje de 5, mas que ela pode valer por 10? Isso. Né? Total. Então, Demais. é um pouco isso que eu enxergo como tendência. E faz todo Ótimo. sentido. Super bacana, né? Super. Adoramos. Muito obrigada Muito prazer ter te vindo aqui receber hoje. aqui. Foi um Foi prazer. ótimo. Volte mais vezes, conte vários projetos aí mais pra frente. Muito sucesso aí nos seus próximos projetos. Obrigado, assim, queria E a agradecer gente vocês pelo convite. Né? Eu sempre gosto muito de conversar, vocês sabem. Aham. Né? Adoro Sim, bater papo. é. E eu me sinto muito em casa aqui na StartCom. Que legal. Né? Eu acho que a troca que a gente tem sempre é muito prazerosa pelo sentido de falar com pessoas que falam nosso mesmo idioma. Né? Super. A gente sempre teve uma questão muito solitária, né, como trajetória. Aham. De ter que se Muito. virar, de ter que ir atrás de soluções sozinho. Hoje não, né? Eu percebo realmente que a gente está num coletivo, né, de pessoas... Ninguém tem vergonha de perguntar. Exatamente, que Né? estão colaborando para o Aham. crescimento mútuo de todo mundo. Todo Total, né? mundo. A gente quer É muito que o legal. mercado de e-commerce cresça muito no Brasil. A gente vê muito potencial, né? E eu falo, quanto mais a gente sobe, mais sozinha a gente fica, né? Exato. Então, acaba a gente... É muito bom a gente ter colegas, né, de trabalho aí, pra gente trocar. Às vezes não na mesma empresa que a gente, não no mesmo projeto, mas que a gente Pessoas possa que inspiram colaborar, e se né? inspiram, né? Total. Uma coisa Isso aí. mútua. É ótimo. Super Foi é isso, ótimo sua presença. Obrigada mais uma vez.
Obrigado. E é isso aí, gente. É A isso gente aí, termina pessoal. Mais um episódio. Mais um né, episódio. Sigam a gente no Spotify, no YouTube. Fiquem de olho. Toda sexta-feira tem episódio novo. Gi? Sempre, toda sexta-feira. Fiquem atentos. E até a próxima. Até a próxima. Até, foi um prazer. Tchau, tchau.